Muito bem, meus caros! Como é que estamos aí neste domingão esquisitão, né? Ah, meio que chove, meio que faz frio, meio que faz calor, tá uma confusão aqui na região sudeste. Olha só, meus caros, o tema relativo à gestão de pessoas nessa prova para Transpetro, ele é uma boa pedida, né? É um tema relevante, é um tema comum, é um tema clássico. Então a gente tem que trabalhar ele primeiro na abordagem pedagógica, digamos assim. Primeiro eu vou tentar construir com vocês os pilares, os elementos que são necessários para que você compreenda que parte da matéria é essa, qual é o seu objeto central, seu foco central. Depois, no finzinho, nós vamos fazer uma bateria, um quiz, né? No qual eu vou acrescentar alguns nomes de alguns pensadores e teóricos que são bem comuns nas questões relativas à gestão de pessoas e também algumas teorias e algumas ferramentas. Aí com isso, a gente vai ficar aí com um pacotão bem completo, bem instruído. Joia? Então, vamos trabalhar o tema da gestão de pessoas e fazendo desta forma, quer dizer, uma análise inicial mostrando, né, o que é o tema, quais são, do que ele é composto, como é que ele é trabalhado, e depois a gente vai acrescentar uma pancada de coisinhas e detalhes e penduricalhos que são super importantes. Vai? Então vou pedir para todo mundo agora me acompanhar no texto. Vamos lá, olha só, meus caros. Então, primeira coisa que tem que ficar claro para vocês é esta história sobre os recursos humanos e a gestão de pessoas. Então, veja, vamos primeiro trabalhar uma ideia genérica aqui juntos? Vamos lá? Então é o seguinte, gente. A parte das bancas, ou seja, parte da doutrina, parte do conhecimento relativo à administração geral e pública, vem trabalhando no seguinte sentido. Quando a gente fala de recursos humanos, estricto sensu, estamos observando, estamos considerando a pessoa do empregado como mais um dos recursos que deverão ser considerados no momento em que o administrador montar a equação necessária para a administração de uma estrutura, de uma entidade, de um órgão, perfeito? Então, para essa primeira frente, para esse primeiro foco, quando falarmos de recursos humanos em sentido estrito, estamos nos referindo, senhores, a uma visão mais burocrática, mais voltada para a burocracia, do que para o gerencialismo ou o chamado estado de bem-estar desenvolvido ou estado de bem-estar social desenvolvido ou pleno. Então, entendendo, quando falarmos de recursos humanos em sentido estrito, o foco, a mentalidade que você precisa ter é mais voltada ao modelo burocrático ou weberiano, no qual o empregado ele é um dos recursos, um dos elementos que deve ser considerado ao lado dos recursos materiais, ao lado de estrutura, ao lado do gestão de comunicação, entendeu? Então, para a corrente burocrática, recursos humanos em sentido estrito considera o empregado, considera o colaborador, considera o trabalhador como um dos recursos. Para isso, nós temos que analisar um conjunto de características e informações que são as seguintes. Partindo, então, dessa ideia de recursos humanos em sentido estrito, estamos falando nisso, senhores, que vai agora tomando nota aí, dando ênfase na sua cachola, tá? Em primeiro lugar, os empregados são considerados isoladamente, hein?
seus cargos. Então, aqui, senhores, existe uma redução da ideia da coletividade. Então, recursos humanos em sentido estrito, ele considera menos o elemento coletivo. Tá, professor, mas e a teoria de Heisenberg, que fala que, né, não se considera a produtividade, não se considera eficácia e efetividade do trabalho de maneira individual tal? Pois é, o modelo de Heisenberg, ele surgiu posteriormente ao constatar essa ideia de que recursos humanos em padrão burocrático considera o empregado de forma isolada no seu cargo, e isso era contrário ou isso era um desestímulo à produção e à busca dos resultados. Então, agora eu vou fazendo com você a análise da característica, ou seja, vão te perguntar, e para qual modelo o empregado é considerado isoladamente em seu cargo? Ué, para o modelo de recursos humanos burocrático ou recursos humanos clássico. Qual é a principal crítica? A principal crítica é ignorar, desconsiderar, né, a teoria de Heisenberg, que vem nos explicar que a produtividade, a qualidade, a eficiência, a satisfação, a motivação estão ligados diretamente ao sentimento de pertencimento em grupo. Então, esta é uma primeira crítica ao posicionamento. Joia? Continuando aqui, gente. Próxima grande característica. Horários rigidamente estabelecidos. Quando a gente fala disso, senhores, a ideia que precisa vir na sua cabeça e que você vai anotar é que a presença física do empregado no posto de trabalho e o tempo de jornada que está regulamentado são os elementos ou são fatores relevantes no julgamento, relevantes na apreciação daquele empregado. Então, um dos elementos importantes é justamente a questão da pontualidade da posição no posto de trabalho e o cumprimento da jornada. Então, no modelo de recursos humanos burocrático, no qual o empregado é um elemento, haverá um apreço, haverá uma valoração daquele empregado que é pontual e que cumpre integralmente a sua jornada, mas não existe nesse ponto aquela preocupação, aquela ênfase com resultados, com influência sobre os demais empregados, com liderança, perfeito? Então aí está o ponto e o seu contraponto. Terceira característica aqui, senhores, preocupação com normas e regras. Por que isso? Porque o modelo burocrático, senhores, é o modelo que fez surgir o chamado princípio da estrita legalidade. Então, ao lado você puxa uma setinha e coloque que o modelo de recursos humanos em sentido estrito, por integrar a filosofia burocrática, ele tem como premissa, no campo da estrutura da administração pública, que todos os cargos, funções, empregos e tarefas são integralmente regidos por leis e haverá uma ênfase muito grande no estrito cumprimento dessas leis. Ou, em outras palavras, aquela frase clássica que caracteriza a burocracia, haverá uma grande preocupação, o foco maior, a ênfase maior está no preenchimento de formulários e cumprimento de processos. Beleza? Quarta característica, subordinação ao chefe. E aqui estamos vendo, senhores, que é característica de recursos humanos, subordinação à chefia. Então, estamos falando aqui da chamada dominação lógica
ou dominação padrão. O que é essa dominação lógica, ou dominação padrão, ou dominação burocrática? Significa, senhores, que não haverá, nesse momento e nessa análise, a ênfase, a preocupação, a valoração com a liderança, mas apenas com a posição de chefia. Então, aquela velha discussão, né, a diferença entre líder e chefe. Nem todo chefe é líder e nem todo líder é chefe. A liderança depende de carisma, características pessoais e tudo mais, e ela é um fator relevante na gestão de pessoas. Aqui no recursos humanos, a ênfase não é o desenvolvimento dessa liderança e essa influência positiva, mas sim o respeito e a estrita subordinação ao cargo de chefia, subordinação ao chefe, seja ele quem for. O próximo ponto, senhores, fidelidade à organização. Esse aqui é bastante tranquilo, é bastante simples, no sentido, né, de que exige-se, né, ou passou a ser exigido como elemento de mensuração de atuação do empregado, ele estar a par das normas, dos objetivos, das metas, das filosofias da instituição, da entidade. E por conta disso, ele não levanta nenhuma espécie de questionamento, ele não faz resistência, ele não faz críticas negativas, ele não faz críticas destrutivas, digamos assim, daquela rotina previamente estabelecida. Então, é uma fidelidade voltada a esse sentido. Depois, dependência da chefia. Por quê, meus caros? Porque, veja, nesse modelo, né, nesse padrão que nós temos aqui, o empregado, ele é empregado, ele não é colaborador, ele é empregado. O empregado, ele tem uma postura passiva daquele que aguarda o comando, daquele que aguarda a designação da tarefa pelo chefe, para que então ele passe a atuar. Então, quando a gente coloca essa posição da dependência à chefia, o nosso contraponto aqui, meus caros, é a falta da iniciativa, desestímulo à proatividade, beleza? E desestímulo ou não reconhecimento daquele que vai além das metas e objetivos. Então, o empregado burocrático, ele é passivo, ele é, entre aspas, digamos assim, vai inerte até o momento em que vier a ordem ou o comando, para então ele cumprir a ordem ou o comando, e nessa estruturação, nesse modelo, não é bem visto aquele que tem proatividade, iniciativa excessiva, que observa a meta e tenta ir além da meta. Joia? Maravilha. Continuando aqui, senhores. Alienação em relação à organização. Isso aqui está bem vinculado, senhores, à ideia da fidelidade, apesar de parecer um paradoxo, que é o seguinte: quando a gente diz fidelidade, nós deixamos claro que o empregado precisa conhecer as regras, precisa conhecer os objetos, os objetivos, né, o planejamento estratégico e tudo mais, e agir sem críticas, sem se opor, sem resistir. A ideia da alienação em relação à organização, senhores, é a ideia de que este empregado, ele não tem o sentimento de pertencimento. Ele não sente que ele pertence à entidade, à organização, e a organização não pertence a ele. Tá? Então, aqui é uma mera execução abstrata, fria e distante de um conjunto de tarefas. Beleza? Depois aqui, ó, ênfase na especialização. A ênfase na especialização, meus caros, surgiu nesse momento em contraponto ao
paradigma que existia na época do patrimonialismo, que antecedeu a burocracia. Lá no patrimonialismo, senhores, o que nós tínhamos era administração leiga, até porque o que nós tínhamos era nepotismo, já que a estrutura pública era uma propriedade do dominador, era uma propriedade do governante, do rei, e ele empoderava as pessoas por critérios subjetivos pessoais dele, nos principais cargos e funções, tornando assim a estrutura administrativa uma estrutura administrativa leiga, porque o pessoal era e não havia preocupação com capacidade, comprovação, né, de conformidade e tudo mais. Não. Aí, vindo o modelo burocrático, a gente extingue ou a gente confronta essa ideia do nepotismo, a estrutura, a organização, a entidade, o Estado não pertencem mais ao governante, não pertencem mais ao dominador, e, portanto, os cargos e funções deverão ser agora preenchidos, em primeiro lugar, por critérios de capacidade, por critérios de especialização. E esse motivo é que nos leva à conclusão de que a introdução de recursos humanos, a partir do ideal weberiano burocrático, trouxe essa ideia da administração movida ou organizada por especialização. Então, o que nós temos é esta busca, né, esse reconhecimento pela capacitação para substituir a chamada administração leiga. Na sequência, executoras de tarefas e cumprimento de ordens, que é uma decorrência natural de tudo que nós falamos até aqui. Quando eu falei para vocês dependência da chefia e subordinação à chefia, eu deixei claro que esse camarada, esse empregado, ele é passivo, inerte, certo? Ele fica na expectativa de receber um comando, uma ordem ou uma tarefa, para então ir cumprir essa tarefa. Ele não tem a proatividade, ele não tem a inovação, ele não busca ampliar, ele fica passivo, aguardando o recebimento do comando ou da ordem para então cumprir. Joia? E aí, senhores, por acaso numa estrutura dessas, a capacidade emocional ou a capacidade intelectual ou o carisma desse empregado são relevantes? Claro que não. Claro que não. Então, aqui, o que se tem é ênfase nas destrezas manuais. Então, o empregado, meus caros, ele é visto mesmo como uma máquina. Tá? O que interessa é o trabalho manual, é a força de trabalho manual. Então, o quanto esse camarada é carismático, proativo, líder, né, criativo, inovador, isso não é relevante. Isso não tem relevância. A relevância está nas destrezas manuais a partir da especialização que esse camarada ostenta na sua formação. Basicamente isso. Então, gente, olha a conclusão final. No Departamento de Recursos Humanos, ou recursos humanos em sentido estrito, ou recursos humanos burocrático ou weberiano, o empregado é a própria ou a mera mão de obra. Ah, enxerguei, professor. Daí, então, nós tivemos uma mudança. Essa mudança, senhores, decorreu de um conjunto de pensadores, de propostas, de filosofias que ainda vamos comentar ao final na forma de um quiz, mas esse movimento foi feito em conjunto com a substituição do modelo burocrático de administração para o modelo gerencial ou gerencialista ou da nova gestão. Com essa mudança de modelo de administração, o Departamento de Recursos Humanos, ou Recursos Humanos em sentido estrito, também passou a ser
revisto, reanalisado, o empregado deixou de ser um empregado, deixou de ser um recurso e passou a ser um colaborador. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, olha que a nomenclatura já está mostrando para que é que veio. O humano não é mais um recurso. Agora nós temos pessoas. E essas pessoas são administradas conforme ferramentas, ideias, ideais e propostas modernos que olham para ele como pessoa e não mais como um mero recurso. Joia? Tá fazendo sentido? Legal. Vamos ver aqui então. Voltando agora aqui no nosso texto. Então, quando a gente falar desta mudança, desse trazimento de gestão de pessoas, Hidalberto Chiavenato, ele vem com uma proposta inicial sobre 6 diretrizes de uma boa gestão de pessoas. Então, veja como os elementos vão mudar, tá? Para a gente deixar de falar em burocracia, perdão, em recursos humanos, e passar a falar em gestão de pessoas, uma primeira ideia é que quem vai gerir esse tipo de departamento, esse tipo de setor, vai investir ou alocar a pessoa previamente selecionada. Quando a gente fala de uma seleção prévia, estamos considerando a sua formação técnica, sua capacidade psicológica, sua capacidade intelectual, sua postura, sua posição e colocação social, suas seguranças e garantias conforme a pirâmide de Maslow, beleza? Então, a primeira ideia é fazer uma seleção prévia para aquele cargo ou função diante daí, ó, né? Da pessoa correta para aquele cargo ou função, não apenas por sua capacidade de força física como mão de obra, mas sim como uma pessoa, um colaborador, que tem tudo para se desenvolver, crescer, se aprimorar e, paralelamente, provocar o crescimento, o desenvolvimento da estrutura ou da entidade. Olha o próximo aqui, senhores. Recompensar ou retribuir as pessoas por seu êxito ou desempenho. E aí eu vou até pedir para vocês anotarem uma coisa, gente. Nós temos na ciência ou na matéria de administração de pessoas as duas formas de retribuição. Retribuição direta e retribuição indireta. Anote aí no cantinho, então. Quando eu falo, gente, de uma retribuição direta, estamos falando do salário em si, né? Aquela remuneração devida pelo tempo trabalhado, aquela remuneração devida, né? Pelo desempenho do cargo ou da função. Então, a isso a gente fala, né, daquilo que a gente chama de elementos ou retribuição direta. Joia? Aí nós temos também, senhores, coloquem na linha de baixo, a chamada retribuição indireta. A retribuição indireta vem naquela ideia, né, da recompensa financeira indireta. Então, a recompensa financeira indireta ou retribuição indireta, a gente pode falar que é o pagamento de férias, gratificações, gorjetas, os adicionais que foram criados, os benefícios associados ao desempenho do cargo ou da função. Legal? Então, isso também entra nessa parte da ciência e no desenvolvimento da ideia de gestão de pessoas. Terceiro item, né, trazido por Chiavenato, senhores, o desenvolvimento pessoal naquele cargo, função ou atividade pública através de treinamentos, capacitações, etc. Veja, enquanto que no recursos humanos o empregado é um recurso, é um elemento material, é uma mera mão de obra, considerado por sua destreza física e, portanto,
ninguém está preocupado em capacitá-lo e aprimorá-lo, aqui na gestão de pessoas haverá um programa permanente. Então pode anotar aí que na gestão de pessoas a proposta é um programa permanente, obrigatório, de treinamento, capacitação e tudo mais, para o desenvolvimento de cada colaborador. Por quê? Porque ele deixou de ser um mero objeto, deixou de ser uma mera mão de obra, julgado por sua destreza manual e por sua força física. Joia? O item quarto, senhores, alocação de pessoal e sua reposição, porque veja, a partir do momento em que a gente passa a ter colaboradores e não meros empregados, fazer a reposição de um empregado, de um colaborador, é muito mais difícil do que fazer a reposição de uma mão de obra. Para eu repor uma mera mão de obra, eu pego uma pessoa com certa postura, certa força física, substituo por outra pessoa igual e acabou. Agora, quando a gente fala de gestão de pessoas, nós temos que fazer toda a leitura e análise do ambiente interno de trabalho, o meio ambiente geral e aquilo que eu falei sobre o grupo e o coletivo. Perfeito? Por isso que existe uma preocupação nessa história da reposição do colaborador, que passa a ser uma ciência, passa a ser uma ferramenta, passa a ser um desafio muito mais complexo do que era no mero recursos humanos. O item quinto, fiscalização com gestão e monitoramento, ou seja, a gente está substituindo a mera subordinação hierárquica agora por um conjunto complexo de avaliações, medições, análises, certo? Dos resultados, das atividades, dos objetos, dos objetivos. Perfeito? E, por fim, o item sexto, o que a Venato aponta, é a necessidade da existência de incentivos, promoções, né? Análise dos méritos de cada um, sem os quais os empregados ficarão, todos eles, desmotivados e tendendo a querer abandonar suas atividades, querendo parar de contribuir da forma como poderiam ou deveriam. Partindo então destes 6 pontos, senhores, e a ideia de que nós não vamos combater recursos humanos, mas aprimorar recursos humanos, é que nós vamos ter agora as características que são cobradas na primeira fase dos concursos. Olha lá, com o gerencialismo e a modernização na administração, as pessoas deixam de ser recursos e passam a ser parceiras, né? Colaboradores. Então, em primeiro lugar, surge essa ideia, né, dos agrupamentos em equipe. Isso é uma coisa, gente, super importante. Por quê? Porque nós tínhamos aquela ideia inicial burocrática do empregado isolado no seu cargo para o desenvolvimento do seu trabalho. Aí veio, senhores, o chamado modelo de Ulrich. Como é que escreve esse Ulrich? U-L de laranja, R-I-C-H. O modelo de Ulrich, senhores, veio propor como principais mudanças observar 4 funções aplicáveis à administração de pessoas. Que agora o colaborador, vai anotando aí, hein? Que agora o colaborador é um parceiro estratégico, beleza? O colaborador também pode ser um agente de mudança, porque ele faz análise crítica, ele faz sugestões, ele é proativo, né? Ele é especialista administrativo naquelas atribuições e ele é o departamento tem que ser um defensor do funcionário, um defensor do colaborador. Então, com isso, senhores, esse modelo de Dave Ulrich veio para ajudar a transformar aquela ideia
de recurso humano meramente material em, agora, uma pessoa colaboradora que tem por objetivo esse destaque, esse desenvolvimento, né, das suas atividades e tudo mais. Joia? E aí, meus caros, a gente vai pensar na ideia, né, dele inserido nos seus grupos ou agrupamentos. E quando a gente fala, senhores, desse camarada nos grupos ou agrupamentos, nós vamos pegar agora aquele embate, aquela discussão entre a análise da teoria das relações humanas, desenvolvido ali, né, principalmente por Elton Maio, para se contrapor à teoria clássica de Henri Fayol. Joia? Então vamos anotar isso aí do lado, tudo nesse tópico 1, hein, de colaboradores agrupados em equipes. Anota o seguinte, senhores, que nessa nova visão, né, trazida por Elton Maio, M-A-Y-O, ele fez uma análise e ele descobriu, senhores, que as normas que são melhores compreendidas, os objetivos, são aqueles trabalhados em expectativas de grupos, em expectativas sociais, dando a entender que os colaboradores não agem nem reagem isoladamente como indivíduos, como acontecia ainda na vigência do modelo meramente burocrático de recursos humanos. Então, Elton Maio veio trazer essa ideia e ele, então, está se contrapondo àquela ideia da teoria clássica, né, de Henri Fayol, esse Henri Fayol, F-A-Y-O-L, no qual, né, o empregado era um mero recurso humano, era um mero objeto, sem estas necessidades coletivas, sem a preocupação da sua posição no grupo ou nos arredores, digamos assim, vai. E com isso, então, a gente desenvolve um outro elemento que ainda vamos falar, mas você já pode anotar aí desde já, que é a chamada teoria dos dois fatores, ou teoria bifrontal, aliás, bifatorial, perdão, bifatorial de Herzberg, né, de Herzberg, Frederick Herzberg. Anota aí Herzberg, gente, H-E-R-Z-B de bola, E-R-G de gato. Para ele, então, senhores, tudo isso nesse tópico de colaboradores agrupados em equipes, hein? Nós temos chamados fatores motivacionais, que são aqueles relacionados ao trabalho em si, no tocante ao conteúdo, ao cargo, né? As metas, as responsabilidades do cargo, consideradas diante dos chamados fatores higiênicos. Fatores higiênicos, apesar do nome, não tem nada a ver com asseio, digamos assim, mas sim com o ambiente de trabalho, ou o meio ambiente de trabalho. Joia? Então, quando falarem da teoria dos dois fatores, ou bifatorial, de Herzberg, é o início daquilo que nós estávamos falando anteriormente, de que na gestão de pessoas, a gente não observa o empregado como mero recurso físico, isolado no seu cargo ou na sua função. Ele agora vai integrar uma estrutura e nessa estrutura ele vai trabalhar diante de dois fatores. O fator higiênico, que se destina à análise do ambiente. Ambiente de trabalho, meio ambiente, satisfação coletiva, desempenho setorial, né? E tudo mais, confrontado com a ideia, né, dos fatores motivacionais básicos, que são justamente os fatores de cumprimento das obrigações, tarefas e responsabilidades. Então, Herzberg veio trazer para a gente que aquela ideia inicial de que o empregado deve ser considerado isoladamente no seu cargo,
é a maior furada do mundo, não serve, não funciona, e para que haja um melhor amoldamento, digamos assim, desta nova teoria ou esta nova visão de gestão de pessoas, precisamos considerar esse colaborador tanto no seu elemento individual do seu cargo, com suas responsabilidades, funções e ordens a serem cumpridas, que é o elemento motivacional, somado aos elementos higiênicos, que são aqueles voltados ao meio ambiente e o seu meio, o seu grupo, o seu coletivo, lá na estrutura onde ele desenvolve os seus trabalhos e suas tarefas. Já? Continuando aqui, meus amigos. Depois nós temos, a gente acaba com aquela ideia da passividade do empregado, e agora as metas são negociadas e compartilhadas com os colaboradores, perfeito? Porque a gente não vai mais apenas considerá-los em relação à sua força física, como um mero cumpridor de tarefas, mas sim como um sujeito de características humanas e pessoais, sentimentos, emoções. Perfeito? Por fim, senhores, olha lá, preocupação com resultados. Aquela ideia do empregado alheio à estrutura deixa de existir. Agora ele tem os dois sentimentos. O sentimento de que ele pertence à estrutura e o sentimento de que a estrutura lhe pertence também, no sentido de que o sucesso da estrutura vai ser também o sucesso dele. Captou? Genial, né? Depois, atendimento e satisfação do cliente. Também é um contraponto, também é uma crítica direta àquela ideia da passividade do empregado burocrático na estrutura de recursos humanos. Agora, na gestão de pessoas, carisma, né, atendimento, cordialidade, são fatores relevantes e que deverão ser considerados e empregados, porque está dentro do contexto do sucesso da entidade ou da estrutura a satisfação do cliente. Então, o sucesso da estrutura é o sucesso do colaborador, é o sucesso daquela pessoa que está colaborando na estrutura. Joia? O próximo aqui é bem nítido, né? Que é vinculação à missão e à visão. Enquanto que nós dissemos que no modelo burocrático o empregado precisa conhecer, né, metas, objetivos, planejamento estratégico, normas internas, obrigações, proibições, aqui, quando falarmos em gestão de recursos humanos, estamos falando que a pessoa do colaborador está pessoalmente, está internamente vinculado à missão e à visão. Ele se identifica. Ele tem uma comunhão de visão e de missão com a estrutura na qual ele está integrando ou pertencendo. Joia? Como nós passamos então agora para esta ideia da coletividade de Herzberg, então nós temos, opa, apertei o botão errado aqui, gente, pulou tudo. Então nós temos aqui, já vou voltar ali, tá? Desculpa. Então nós temos agora esta preocupação, estamos aqui, ó, interdependência entre colegas e equipes, porque o empregado não é mais considerado isolado no cargo em que ele ocupa, isso não existe mais. Joia? Aí nós temos na sequência participação e comprometimento, que vai dar aquela ideia de proatividade, de dinâmica, certo? E vai reforçar. Então, a participação e o comprometimento é um reforço, é uma confirmação à ideia do pertencimento que nós falamos antes, que
a estrutura pertence ao colaborador e o colaborador pertence à estrutura. Joia? O destino de um vai selar o destino do outro. O sucesso de um vai implicar no sucesso do outro. Aí aqui, ó, ênfase na ética e na responsabilidade. E quando a gente fala da ética, senhores, quer dizer que a ética está acima do mero cumprimento de normas, do mero cumprimento dos regulamentos e dos deveres. Perfeito? Enquanto que nos recursos humanos, o empregado, considerado isoladamente em seu cargo, vai ser premiado, digamos assim, vai ser pontuado, digamos assim, por apenas cumprir normas e leis. Aqui não. Aqui a norma, aqui a lei, de maneira fria ou distante, sem ética e sem responsabilidade, não faz sentido. Então, nessa nova visão, haverá também essa mudança de paradigma. Fornecedoras de atividades, voltando àquela ideia da proatividade, no qual os colaboradores são desenvolvedores da estrutura, eles desenvolvem, eles aprimoram a estrutura onde estão alocados, joia? Aquela ênfase na força física e na mão de obra deixa de existir e agora temos uma ênfase no conhecimento, na inteligência e no talento, certo? E com isso, meus caros, a gente conseguiu enxergar de uma maneira bastante clara esta grande mudança que nós tivemos. Então, as bancas vão perguntar a partir dessas características e desses diversos detalhes que eu estou inserindo aqui no meio para vocês, esses nomes, essas teorias, reforçando conforme o momento de fixação, tá bom? Mas a gente não vai parar por aí. A Transpetro, senhores, ainda tem, né, por filosofia, digamos assim, querer o conhecimento sobre gestão de pessoas um pouco mais voltada às correntes atuais. E aí, então, eu coloquei aqui no seu material um último complemento. Aqui, ó. É importante você saber, então, que nós tivemos 3 eras evolutivas, que eles gostam, né, de perguntar. Né? Então, a gente começa com a era da mera industrialização. E aqui, senhores, o empregado era uma ferramenta. Tá? Tanto que nós, nessa época, sequer tínhamos leis trabalhistas, não existia, ok? E nesse período não existia qualquer espécie de proteção. Então você tinha crianças, 10, 11, 12 anos, trabalhando em chão de fábrica, mulheres grávidas, idosos, pessoas doentes. Por quê? Porque era uma mera ferramenta, tá? Era um item. Vai? Depois disso, evoluímos para a era neoclássica burocrática, segundo a qual, né, a gente passa a ter agora a pessoa como um empregado. Esse empregado agora está sujeito a normas, leis, e ele também tem direitos, perfeito? Mas isso era pouco para o desenvolvimento do setor e da área, então avançamos para a era da informação, a gente abandona os pilares anteriores e cada vez mais vamos dar ênfase no pensar, agir, certo? E lembrem-se sempre que na era da informação vai existir, né, uma supervalorização da ética, da probidade, do comprometimento e da honestidade, ok? E aqui temos então os últimos pontos de rápida confrontação. Departamento de RH trata as pessoas com impessoalidade, distanciamento, ênfase na burocracia. Aqui é mais ou menos uma conclusão de todo esse nosso papo, né? Aí depois nós tivemos a ideia, né, a filosofia comportamental,
que passou a surgir, analisando o comportamento humano em detrimento à sua mera atuação física, seu engajamento, liderança e tudo mais. Aí tivemos também, né, a confrontação estratégica, que emprega os meios e recursos de motivação, porém na busca específica dos objetivos da corporação. Tá vendo? E aí daí a gente migra para a confrontação por competências. E aqui vamos ter mapeamento geral das características de cada colaborador, verificando o que se torna um estímulo e um desestímulo para cada um deles, as formas ativas e passivas, né, de estímulo aos colaboradores. Vem tudo nesta última confrontação ou fase. Joia? E se a gente for olhar para as prioridades da gestão de pessoas, para finalizar, estaremos falando da harmonização entre os colaboradores com mediação e pacificação de conflitos. É o tal do elemento higiênico, né? Ele integra, ele é um dos elementos higiênicos, digamos assim, tá? Fomentar o fluxo de informações e os canais de comando mediante organização e disciplina. Isso é claro, né? Porque a comunicação interna é um dos fatores fundamentais quando se trabalha em equipes, em redes e em equipes, beleza? Mapear as qualidades e habilidades de cada colaborador para então distribuir as tarefas e competências, lembrando que agora, nesse novo modelo, as tarefas, as metas e os objetivos são compartilhados, são discutidos, são estabelecidos em conjunto. Joia? A busca por uma maior cooperação entre todos os colaboradores, na ideia do agrupamento, né, na ideia do coletivo, e orientar o grupo de colaboradores ao alcance das metas. Lembrando que agora nós vamos ter, além de tudo, aquela ideia, senhores, da proatividade. Essa proatividade é esse trabalho, esse foco, esse elemento no qual o colaborador deixa de ser passivo, deixa de ficar sentado no seu cargo de forma isolada, totalmente dependente da hierarquia à sua chefia, aguardando a ordem para cumpri-la. Agora ele passa a ser um elemento de evolução da estrutura, ele passa a ser um fator de desenvolvimento daquela entidade, no qual ele tem a chamada proatividade. Proatividade é a iniciativa, é a força pessoal, iniciativa e voluntariedade do colaborador em propor melhorias, em incentivar equipes, em desenvolver a sua liderança no sentido de melhorar resultados e melhorar o ambiente de trabalho. Joia? Então, com isso, a gente enxerga esta nova visão, essa forma um pouco mais moderna. Legal? Então, vamos dar uma última olhadinha agora aqui neste materialzinho com as recomendações que eu fiz para vocês, preparando para esta Provitias da Transpetro lá. Então, meus caros, eu comecei explicando, né, essa divisão temporal, essa divisão, essa caracterização clássica de recursos humanos conforme a visão weberiana ou burocrática, com suas características frias, porém peculiares em confrontação com o patrimonialismo, né? Mas que são, olhando aos olhos de hoje, a gente percebe o quão superadas essas ideias estão, né? O quão insuficientes são essas premissas. Mas aquela velha história, né, gente? O mais difícil é ter de onde começar. Quando você pega uma coisa pronta, melhorá-la é muito mais fácil do que criar do nada, certo? Então, veio esse modelo burocrático de recursos humanos para confrontar aquela balbúrdia
patrimonialista, e com o tempo houve a necessidade de se melhorar, de se aprimorar, e isso migrou, isso cresceu no sentido de uma gestão de pessoas gerencialista, e aí pegamos algumas teorias, alguns pensadores, que nós fomos acrescentando a esses detalhes para ir enriquecendo o seu conhecimento. Daí você consegue enxergar a ideia das eras evolutivas, por fim, a ideia da confrontação ou as confrontações doutrinárias e estas prioridades, digamos assim, vindo na forma de um grande resumo do que falamos sobre esta parte do chamado, né, da chamada gestão de pessoas. Tá bom? Quando a gente fala, então, dessa análise, gente, veja, tem ainda diversos doutrinadores. Muitos deles não são consagrados, não são. Mas vê uma banca e lembra de um. Vê outra banca, lembra de outro. Então, a minha sugestão, com esse resumo em mãos agora, vá para a nossa plataforma, coloque lá, né, os dois elementos de pesquisa, tá? Você vai pesquisar questões por recursos humanos e vai pesquisar questões por gestão de pessoas na matéria de administração geral e pública ou de administração geral. Lá você vai selecionar as questões, coloque de 2020 em diante, porque, como eu deixei claro para vocês, estamos numa evolução, estamos, né, com novas ideias e novas propostas surgindo e sendo incorporadas na ciência da administração geral e, obviamente, vindo cair aqui nas nossas provas. Legal? Então vai fazendo agora uma tonelada e meia de questões para ir acrescentando sobre aquilo que nós falamos hoje. Tá bom? Tenham todos um ótimo final de domingo. Aproveitem o restinho do fim de semana e nos vemos na nossa próxima live, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.